desvendar comigo um mundo cheio de mistério e medo que envolve o tarô. Ao longo dos séculos, essa prática ganhou uma reputação equivocada, sendo associada a coisas sombrias e previsões assustadoras. Mas deixa eu te contar uma verdade fundamental. O tarô não é nada disso. Na realidade, o tarô é uma ferramenta sagrada de autoconhecimento, rica em sabedoria e profundidade. Nesse vídeo, eu vou te revelar o verdadeiro poder do tarô e mostrar como que ele pode ser um guia seguro e um grande auxiliar em momentos de dúvidas. Ao contrário do que muitos pensam, o tarô não é uma forma de adivinhação ou algo fatalístico. Ele não tem o poder de controlar o futuro ou de prever eventos com precisão. Em vez disso, o tarô é uma linguagem simbólica, um espelho da nossa própria jornada interior. Cada carta possui um significado único, representando aspectos da vida humana e das experiências que enfrentamos. O tarô nos convida a refletir sobre nós mesmos, a explorar nossos pensamentos, emoções e desafios. Ele nos convida a mergulhar em nossa própria intuição e sabedoria interna. O tarô vem para nos lembrar que somos os criadores da nossa própria realidade e que temos o poder de moldar o nosso destino. Além disso, o tarô pode ser um precioso guia em momentos de incerteza ou quando buscamos direcionamento. Ele nos ajuda a enxergar diferentes perspectivas, a encontrar clareza em meio ao caos e a identificar os passos a serem dados. O tarô oferece um espaço seguro para explorar os nossos medos, desejos e aspirações, nos convidando a encontrar as soluções criativas e a tomar decisões conscientes. Te convido para ouvir esse bate-papo de uma live que eu fiz desvendando os mistérios do tarô. A gente vai começar a falar hoje sobre um bate-papo sobre tarô. Por que eu resolvi, abrir essa live hoje para conversar com vocês sobre tarô? Porque tarô é uma coisa que muitas vezes gera, ao mesmo tempo que gera curiosidade, também gera desconforto para algumas pessoas quando falam do tarô. As pessoas normalmente elas oscilam entre a curiosidade e o medo. E é justamente sobre isso, um bate-papo bem tranquilo que a gente vai falar hoje sobre tarô, para que a gente possa desmistificar muitas dessas questões que permeiam o tarô e às vezes impedem que você tenha a possibilidade, a oportunidade, de estar se utilizando de uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, justamente porque você às vezes fica com medo, fica com receio, Hoje mais cedo eu até postei nos stories justamente sobre isso, que tem muitas pessoas que não têm, não chegam a ter medo de fazer uma pergunta para o tarô, Então a gente vai justamente conversar sobre isso, para poder desmistificar aquilo que as pessoas normalmente têm em relação ao tarô. Então assim, vamos lá, O tarô, o que é o tarô em primeiro lugar? O tarô, são cartas, esse aqui é o tarô, são 78 cartas, que na verdade são o quê? É uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa, que ajuda a fazer com que muitas vezes as nossas ideias que estão aqui no nosso inconsciente, misturada com pensamentos do nosso consciente, acabem nos deixando confusos e a gente não consegue encontrar um caminho, uma solução, uma resposta para alguma questão importante na nossa vida. Então, o que acontece? Através do tarô, a gente consegue o quê? A gente consegue
a taróloga, no ato de embaralhar as cartas, de pensar na pessoa para quem ela vai tirar as cartas. Muitas vezes essa consulta ela pode ser presencial, ou ela pode ser presencial online, né? E muitas vezes, como eu faço às vezes para vocês, que eu abro caixinha, vocês mandam ali a pergunta, ou então as iniciais do nome e a data de nascimento, é onde eu vou me conectar com a pessoa, com a dona da pergunta, com aquela pessoa, e eu trago para as cartas, através do ato de embaralhar, essa conexão para que eu possa retirar as cartas e fazer o quê? A interpretação daquilo que está no inconsciente da pessoa e que muitas vezes ela até sabe, mas ela não consegue encontrar essa resposta formulada de uma maneira coerente para que ela possa tomar as decisões. Então, assim, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho como que isso acontece. Então, vamos lá. A gente sabe que a energia que nos permeia, que está aqui no universo, que faz com que a gente esteja conectado, né, uns com os outros, esse mesmo tipo de energia também a gente pode dizer que acontece através de uma leitura de tarô. Então, assim, o que eu especialmente não acredito e não gosto? Eu nunca gostei, nunca fui a favor e nunca acreditei naquelas leituras de tarô fatalísticas, que são aquelas leituras onde a pessoa ela vai morrendo de medo de que a taróloga tire alguma carta e essa carta vai dizer que alguém da família vai adoecer, ou que alguém vai morrer, ou que alguém vai se acidentar, ou que alguém vai perder o emprego, ou que vai acontecer uma separação. Por quê? Porque isso é de uma certa forma, em algumas pessoas, comum, tá? Mas quando você encontra uma taróloga séria que leva o seu trabalho com o tarô direcionado para a questão de autoconhecimento, de buscar através do tarô como uma ferramenta para ajudar você a encontrar as respostas, para virar as chaves que você precisa virar, é completamente diferente. E é justamente sobre esse tipo de trabalho com tarô que eu vim aqui fazer esse bate-papo com vocês hoje, né? Então, assim, a partir do momento em que nós nos predispomos a buscar uma consulta de tarô, normalmente você já tem dentro de você alguma questão que você quer saber um pouco mais de detalhes sobre aquela questão e o que as cartas têm para te contar. Na verdade, assim, as cartas, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer a tradução daquela energia que está lá dentro do teu inconsciente, fazendo com que você consiga ter lucidez e clareza sobre o assunto que você está buscando respostas, né? Então, hoje de manhã eu respondi algumas caixinhas que eu coloquei ontem nos stories, eu coloquei a oportunidade de vocês colocarem na caixinha uma pergunta e durante a manhã de hoje, eu respondi algumas caixinhas. E veio uma pergunta onde a pessoa colocou apenas área profissional. Não é uma pergunta, né? Não é uma pergunta. Então, o que acontece? Muitas vezes, a nossa forma de formular as perguntas, de fazer as perguntas para o tarô, faz totalmente a diferença para aquilo que ele tem de respostas para te dar. Então, assim, quando você fala área profissional, por exemplo, o que é sobre a área profissional? O que justamente é a área profissional? Tanto que eu respondi a questão, mas eu fui no privado da pessoa e falei assim, ó, me formule a questão que você quer saber sobre a tua área profissional para que eu possa te trazer uma resposta mais coerente. Ela me passou a pergunta no privado e eu consegui responder para ela. Por quê? Porque o tarô, no momento de uma consulta de tarô, a taróloga com o consulente vão fazer o quê? Vão buscar a melhor forma de fazer a pergunta para o tarô para que ele possa responder para você aquilo que você tem dúvidas em saber, né? Então, assim, quando a gente pensa no tarô como uma ferramenta para que ele venha
clarear aquilo que já está dentro de nós, a visão, a forma que a gente percebe o tarô, ela é completamente diferente. Por isso que a gente chama de tarô terapêutico, porque eu mesmo utilizo do tarô nas consultas com as minhas pacientes, muitas vezes, onde existe uma questão que precisa ser trazida uma lucidez sobre alguma coisa, e é onde ela não está conseguindo encontrar as respostas. A partir do momento em que a gente abre as cartas, faz a leitura daquele momento ali, ela consegue perceber aonde estão as nuances, aonde que estão os pontos chaves que ela precisa olhar com mais atenção. Então eu trouxe o tarô para dentro da minha prática profissional como terapeuta, porque sim, eu vejo no tarô uma ferramenta maravilhosa, poderosíssima, para poder estar respondendo, clareando, elucidando todas as questões que muitas vezes a pessoa não consegue encontrar saída sozinha, tá? Então, assim, eu particularmente, eu não faço leitura de tarô para saber se o crush vai voltar, para saber se a coleguinha ali vai desistir de olhar para o namorado da outra. Esse tipo de leitura, eu não acredito nesse tipo de leitura como algo que vai trazer para você alguma coisa que vai contribuir de verdade com o teu processo de autoconhecimento, de crescimento, de melhorar a tua performance enquanto ser humano, tá? Eu acredito no tarô de uma forma muito diferente. E vamos lá, como é que isso acontece, né? Como é que acontece essa mágica, né, do tarô no momento em que você tá de frente para uma consulta? Então, a partir do momento em que se a gente consegue elaborar a pergunta para que a gente possa, aí vem o tipo de tiragem que a gente vai fazer do tarô para poder estar justamente respondendo bem com foco naquilo que a pessoa quer saber. E o ato de fazer isso aqui, ó, de enquanto eu embaralho as cartas, eu olho dentro dos olhos da pessoa. Eu estou com ela, seja presencialmente, ou seja pela videochamada. Esse ato aqui, ó, esse embaralhar das cartas, faz com que o meu inconsciente entre em contato energeticamente com o inconsciente da pessoa que está buscando as respostas do consulente, que a gente diz. E esse ato aqui, ó, de fazer esse embaralhamento aqui, vai trazendo para o tarô como é que eu vou dizer para vocês? A energia para que ele funcione como uma chave que vai destravar aí dentro de você, no teu inconsciente, aquilo que você precisa de verdade saber. Às vezes o tarô não vai falar aquilo bem exatamente que você quer ouvir, mas ele vai dizer aquilo que você, ouvindo, vai te dar a possibilidade de refletir sobre o assunto e fazer as tuas escolhas. Meninas, as maravilhosas que estão aqui, vocês têm alguma pergunta para fazer sobre essa questão de como funciona o tarô? Isso aqui é um bate-papo. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre como funciona essa questão do tarô, por que as cartas, como que a gente sabe fazer essa leitura, por que as cartas respondem desta forma, né? Podem fazer, que eu tô aqui para responder para vocês, se vocês tiverem curiosidade. Enquanto, né, vocês pensam aí se vocês têm alguma coisa para perguntar, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o medo que as pessoas têm do tarô. E isso me chamou a atenção por causa da caixinha que eu fiz, e algumas pessoas responderam que sim, que elas têm medo de fazer perguntas para o tarô, que elas têm medo de consultar o tarô. Por quê? Porque existe uma coisa muito, muito pregressa de crenças limitantes acerca do tarô, né? Que tarô era coisa do diabo, que tarô, as pessoas que se propunham a ler o tarô ou buscavam respostas através do tarô estavam cometendo algum pecado, que estavam de repente fazendo com que
estavam infringindo alguma regra, alguma lei, né, sagrada. Mas se eu contar para vocês que o tarô, ele é um instrumento sagrado. Vocês sabiam disso? O tarô, ele é um instrumento sagrado. Por quê? Porque aqui contém as cartas do tarô, elas são um estudo extremamente profundo de tudo aquilo que envolve a nossa psique, a nossa mente. E sim, a gente conversa com o tarô, a gente se comunica com o tarô. Por que vocês acham que quando sai alguma resposta que o tarô traz, por que vocês acreditam que aquilo parece que bate direitinho e vai lá no fundo da alma? Já pararam para pensar nisso? De todas vocês que estão aqui assistindo, que estão ao vivo comigo, todas vocês já de alguma forma já tiveram alguma resposta minha aqui através do tarô. Então, assim, porque nada mais é que o tarô, ele é o auxílio para justamente o quê? Para ler aquilo que está dentro da tua alma, que você já sabe, mas que você ainda não entrou em contato muitas vezes. Muitas vezes a gente não entrou em contato ainda com aquela energia, muitas vezes a gente não entrou em contato ainda com aquela sabedoria que o tarô tem para te dizer, e você justamente acredita muitas vezes que é como se o tarô fosse mágico, né? Como se ele fosse milagroso. E é isso que muitas vezes assusta as pessoas. Por quê? Porque dependendo de quem está do lado de cá para interpretar as cartas, é muito delicado. Dependendo do que a pessoa disser, a outra pessoa que está ali consultando as cartas, ela pode ficar realmente impressionada, né? E aí vem aquela coisa do se eu acreditar vai acontecer, se eu não acreditar não vai acontecer. Mas é aí que eu falo para vocês a diferença de uma leitura fatalística de tarô para uma leitura onde leva você para uma reflexão mais profunda, para busca de algo que vai fazer com que você consiga, através do tarô, acessar conteúdos teus muito profundos, fazendo com que você obtenha respostas que talvez de outras formas você não teria, né? Então, muitas vezes, o tarô não fala para o nosso consciente. O tarô conversa com a nossa alma e com o nosso inconsciente. E aí, quando vem para a consciência, quando dá a luz, coloca aquela luz sobre aquilo que ele está dizendo, é que vocês conseguem ver total sentido na mensagem que muitas vezes o tarô está trazendo. Então, assim, às vezes eu gosto de olhar para o tarô, eu gosto de tirar minhas cartas do tarô, mas eu também gosto de fazer trocas de tarô com amigas minhas de formação, e a gente acaba trocando leituras, porque é sempre muito bom você ouvir o que outra pessoa, sobre o olhar de outra pessoa, do que ela tem para te dizer. Então, o que eu posso dizer sobre o tarô é justamente isso, é essa ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Eu digo que o tarô é uma chave e ele acessa as questões mais profundas da tua alma, que muitas vezes você não tem coragem de olhar, e é aí que você tem que observar se não é disso que você tem medo, tá? Quando você olha para o tarô e você fala assim, eu tenho medo de tirar as cartas. Medo do quê? Medo de tirar as cartas, medo de ver o que as cartas têm para te dizer, é medo, nada mais, nada menos do que olhar para os teus conteúdos internos que você não tem coragem de, muitas vezes, olhar de uma forma natural, tá? E aí o tarô te traz o quê? E fala assim, olha para essa questão, tá? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, algumas cartas aqui, que são algumas cartas que às vezes as pessoas... Quer ver? Eu vou trazer uma carta aqui que traz bem interessante. Apareceu as duas aqui. Que as pessoas morrem de medo dessa carta quando aparecem. E eu vou falar um pouquinho delas para vocês. Uma delas é essa carta aqui, que é o arcano maior do tarô, que é o arcano 13, é o arcano chamado Arcano da Morte.
Muitas pessoas, quando cai essa carta na mesa, ficam desesperadas. Por quê? Porque a gente tem uma visão sobre o que é a morte de uma forma totalmente diferente. O tarô traz essa carta aqui com uma experiência completamente diferente. Ó, meu gato tá miando ali, gente. Isso aqui é ao vivo, tá? E a cores, então não tem edição. Ele grita na porta do meu escritório. A carta da morte, quando ela aparece num jogo, vamos imaginar que você tá, sei lá, a pergunta é sobre questão profissional, um exemplo aqui. E apareceu a carta da morte. Aí você pensa, nossa, mas o que é isso? A carta da morte vem muitas vezes para dizer assim, olha, você tá neste momento passando, tá? Ou vai passar ali na frente, daqui a pouquinho, mas normalmente você está passando ou acabou de passar por um processo muito, muito doloroso. Doloroso às vezes no sentido de você perceber que é como se você tivesse literalmente arrancado a própria pele. São processos de transformação muito profundas que faz com que você, no momento em que você está vivendo este momento da morte aqui, você pense assim, meu Deus, eu não tenho forças para continuar, eu não dou mais conta. E você percebe que você dá. Se vocês agora pensarem aí na vida de vocês, olharem para trás, vocês vão conseguir encontrar momentos em que vocês estavam passando exatamente por esse processo aqui. Isso aqui faz sentido para vocês? Vocês que estão aqui comigo ao vivo, mandem coraçõezinhos, digam que faz sentido, conversem comigo, porque, gente, vocês não têm noção o que é fazer monólogo aqui numa live. Então, assim, você consegue ver aí dentro de você algum momento da tua vida em que você falou, caraca, eu passei por esse arcano, eu passei por esse momento aqui, onde eu estava passando por um processo de profunda transformação na minha vida. E sim, foi muito doloroso, porque é claro, é doloroso porque a gente, no momento em que está passando, não consegue ver luz no fim do túnel. E às vezes o tarô vem para te dizer assim, olha, você passou por esse processo, você está passando por esse processo, mas fique tranquila que isso aqui nada mais é do que um processo de transformação. Quem passa pelo arcano 13, logo ali na frente, tenha certeza de que você deixou para trás algo de você que não faz mais sentido seguir na tua vida. E você vai conseguir dar o próximo passo totalmente transformada, diferente daquilo de quando você começou. Eu vou trazer uma outra carta para vocês também, que quando cai na mesa, as pessoas ficam, uau, que carta! É esse aqui, é a carta do 10 de espadas. É uma carta que às vezes assusta quando ela aparece na mesa, porque você vê aqui um carinha cravejado com 10 espadas e pensa, meu Deus, o que significa isso aqui, né? Essa carta diz o seguinte, você passou por desafios extremamente densos, pesados, e é como se aqui chegasse no fim da linha para dizer assim, do que tá aqui não tem como piorar. Não tem como piorar de jeito nenhum, porque você daqui é só para frente. Daqui é dar o próximo passo para que você saia dessa situação. E normalmente essa carta aqui está relacionado não a questões físicas, mas a questões da nossa mente, que nós às vezes estamos num processo mental de tanto cansaço, de tanta dor, de tanta coisa, e a gente não sabe exatamente mais nem o que fazer. E essa carta chega e diz assim para o consulente, não faça nada. Esse momento aqui não é o momento de você fazer nada. Você precisa agora recuperar as tuas forças, soltar tudo, largar, não tenta segurar, porque agora é o momento de você deixar o barco correr para que você possa entender que ali na frente existe algo melhor reservado para você. Vou trazer mais uma carta aqui para vocês. Eu acabei não separando, mas é rapidinho aqui. Ah, tá aqui na minha mão já. Que é outra carta que assusta. Eu tô trazendo umas cartinhas assim mais assustadoras, porque é o que as pessoas falam, ai meu Deus, e essa carta e tal. Que é essa carta aqui. Quando cai essa carta na mesa, a pessoa pensa, meu Deus, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui é a carta da torre, gente. A carta da torre, ela vem para dizer assim para você. Algo de fora, de alguma forma, vem para abalar as tuas estruturas, para
levar às ruínas aquilo que você acredita que é muito, mas muito seguro e às vezes não é. E essa carta ela diz assim para você: não fique sobre os escombros embaixo tentando segurar tijolo de uma torre desmoronando, porque não vai dar. Então o que você tem que fazer? Você tem que, viu isso aqui? Vaza o louco, sai de perto, vai tomar um suco na esquina e comer um pastel. Quando tudo isso aqui já tiver ruído, já tiver no chão, aí você volta para ver o que sobrou e o que você pode fazer para reconstruir. Porque torre nada mais é do que algo que rui para que algo novo nasça e reconstrua. Vocês percebem que a forma da gente se posicionar, da maneira como a gente olha para as cartas, dentro das questões que estão ali na nossa frente, faz com que a gente justamente tenha essa consciência. Às vezes a pessoa olha para mim e fala assim: meu Deus, é bem isso que eu tô vivendo um momento torre. Eu tô vendo determinada área da minha vida que parece que tá desmoronando. Não, realmente ela tá, e o tarô veio para te contar que tá desmoronando. Mas não fique embaixo, senão você vai ser soterrada. Saia de perto, deixa desmoronar para que você possa depois voltar e reconstruir. Então, a forma como a gente traz a mensagem do tarô é que vai fazer com que a pessoa consiga visualizar o momento em que ela está, o que está acontecendo, como que ela pode já se preparar para ali na frente poder saber qual o passo que ela vai dar, entendeu? Deixa eu achar aqui para vocês uma outra cartinha que eu gosto muito, só que agora é uma cartinha... uma carta que eu gosto, esta aqui. Esta aqui eu gosto muito. Já vou contar para vocês quais são. Essa aqui também. Vou falar de 3 aqui. Essa carta aqui, quando cai na mesa, é uma carta que eu acho linda, porque ela é a carta do eremita. Ela... o diabo não tem, também tem. Vamos falar do diabo daqui a pouquinho. A carta do eremita, ela tem mais até, inclusive, cartas assim, que você olha e você, nossa, essas cartas são mais pesadinhas, mas a gente tem como saber como fazer, como interpretá-las, né? A carta do eremita diz assim: é momento de você olhar para toda a tua jornada, para tudo aquilo que ficou lá atrás, trazer, interiorizar todos os teus aprendizados e continuar a tua caminhada. O eremita não é final de linha. Muitas pessoas pensam, né, a carta do eremita é um final de linha. Não, ela não é final de linha, não. Ela é uma carta que vem justamente para dizer assim, ó, faz uma paradinha, reavalia tudo, olha para dentro e daí você continua, tá? A carta do diabo. Então tá, vamos lá, vamos falar um pouquinho da carta do diabo aqui, já que... essa aqui também é interessante. Eu vou falar de algumas cartinhas para vocês, até para que vocês possam entender que o tarô, na verdade, ele não é fatalístico, tá? Ele é justamente uma forma de você poder perceber o momento que você está e para onde você quer ir e como que você vai chegar até lá, tá? Vamos lá. Essa aqui eu gosto também. Gente, eu gosto de todas as cartas, na verdade, mas vamos lá. Então, vamos para a temida carta do diabo, quando ela aparece no jogo também. Essa carta que as pessoas já se assustam e falam, ai meu Deus, e o que essa carta quer dizer? A questão do diabo? Não, muitas vezes essa carta tá dizendo assim para você: ei, olha aqui para mim. Até quando você vai ficar nessa situação que você tá nesse momento? Até quando que você vai ficar aguentando esse emprego que você não gosta mais? Esse relacionamento que de repente já tá bem desgastado? O diabo, na verdade, ele não é nosso coleguinha, ele não é nosso amiguinho. Ele é aquele cara que chega e fala a verdade na sua cara. E ele te provoca para que você faça o quê? Para que você dê o próximo passo, para que você saia daquela condição que você tá ali, que parece que não sai do lugar. E ele te provoca, ele te cutuca para você avançar, para você ir adiante. Então, é claro, tem muitas outras coisas aqui da carta do diabo que a gente pode interpretar, mas quando ela cai na mesa, por exemplo, é uma carta que fala da questão material. Então, quando você tem um jogo onde fala da questão material e aparece o diabo, ele vem como uma carta positiva. Por quê? Porque ele vem para dizer para você que sim, as coisas materiais estão em alta. Por quê? Porque muitas vezes você quer saber sobre profissão, sobre dinheiro, e o diabo vem para te dizer que, na verdade, assim, às vezes você tem que só pensar que você tem que sair de uma condição onde você se sente meio amarrado para você poder evoluir. Então, ela não é uma carta ruim. O que eu quero dizer para vocês com isso, com esse bate-papo aqui, é que no tarô, por isso que eu falo da questão de não gostar de leitura fatalística.
Não existe carta ruim, nem todas as cartas são 100% ruins, nem todas as cartas são 100% boas. Tudo vai depender do contexto em que você tá, da questão que você tá trazendo para a mesa e o que você quer, na verdade, entender daquele momento que você tá passando, tá? Uma carta que eu gosto muito é essa carta aqui, ó. É a Roda da Fortuna. Ela é uma carta que diz assim, ó. Pode ver, o que é uma roda, né? Ela tá, horas tá em cima, horas tá embaixo. Então, ela diz assim, é uma carta de oportunidades. Quando ela aparece, ela mostra para você as oportunidades que você tem. Então, assim, meus amores, o tarô, ele não vem para dizer para você que as coisas vai acontecer algo ruim. Ah, apareceu lá a carta da morte e do diabo na mesa. Meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Depende do contexto, depende da situação, depende do que você está buscando, qual é a pergunta, né? Então, assim, sempre numa leitura de tarô, você vai conseguir ver aquilo que o tarô tem para te mostrar, para que às vezes você não está conseguindo enxergar, mas que é extremamente importante que você olhe para aquilo naquele momento. Hoje eu tirei uma carta para uma pessoa que pediu justamente sobre a questão profissional, e eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui para vocês. E essa pessoa falou que na verdade, assim, ela tá mudando de área, a área da qual ela é formada, ela não quer mais atuar, e se é para ela seguir a intuição dela. E aí saiu essa carta aqui para ela, que é o 8 de espadas. Essa carta tá dizendo assim, você está vivendo nesse momento, podem ver, ela tá amarrada, mas se ela quiser, ela se solta disso aqui, né? Você tá vivendo de uma certa ilusão, com a tua visão tá muito limitada sobre aquilo que você tem para fazer, e na verdade, assim, aonde você tá, não vai vir ninguém te salvar. Você precisa se soltar disso aqui, porque você pode, você tem condições para isso. Saia da sua zona de conforto, dê os primeiros passos e vá em busca daquilo que você quer. Só que quando você olha a imagem da carta, você fala, meu Deus, é uma carta que horrível. Não, ela não é uma carta horrível, ela é uma carta linda, desde que você saiba no contexto em que ela se coloca. Então, assim, tudo isso, no momento de uma leitura, faz com que você consiga acessar conteúdos extremamente ricos da sua mente inconsciente, fazendo com que você possa traduzir através do tarô aquilo que já está dentro de você. Entenderam? Então, meus amores, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem saber mais específico sobre uma leitura de tarô, sobre alguma coisa nesse sentido, aproveite que eu tô aqui para responder para vocês. Eu sei que eu marquei essa live assim bem em cima da hora, né? Mas a ideia era fazer uma live para um bater-papo mesmo, para poder explicar um pouquinho mais sobre o tarô, para começar um trabalho de desmistificar, tirar aquela coisa de achar que o tarô tem alguma coisa errada, que se eu for fazer uma leitura eu vou estar pecando. Não, tem nada disso, gente, absolutamente nada. E a minha intenção quando eu abri essa live é justamente para deixar ela salva, para que quem tenha curiosidade em saber um pouquinho mais sobre o tarô possa consultar aqui e saber um pouquinho mais. A maioria das pessoas é aquilo que eu falei lá no início, né? Elas oscilam entre a curiosidade e o medo, né? Então, essa live justamente foi para isso, foi para desmistificar e sair desse medo, né? E saber que você tem a teu dispor uma ferramenta maravilhosa que uma leitura de tarô pode trazer de benefícios para você, tá bom? Exatamente, super válido, tem ajudado bastante na compreensão do momento e na tomada de decisões, exatamente. E vocês conseguem perceber que não é o tarô que toma a decisão para vocês. O tarô, ele mostra aonde você estava, aonde você está e quais são as possibilidades que você tem ali na frente, mas a escolha sempre é sua. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo,
Se você vai numa leitura de tarô e a taróloga fala assim, olha, aqui nessa leitura tem, tem uma energia aqui de que você tem uma gravidez no ar. Se você sair da consulta de tarô e não fizer, digamos que você não queira engravidar, se você sair da consulta de tarô e você não fizer absolutamente nada de diferente, se você não se cuidar, não usar nenhum método contraceptivo, você vai estar suscetível sim a uma gravidez. Agora, você sai de uma consulta de tarô, onde a taróloga diz para você que tem uma energia de gravidez ao teu redor, e você fala assim, caramba, eu preciso rever meus métodos contraceptivos, porque realmente agora não é o momento, não quero um filho. E você realmente toma uma atitude, você passa a se cuidar de uma forma diferente, de uma forma mais cautela, e essa gravidez não acontece. Significa que o tarô, que a taróloga errou? Não. Significa que foi te dada uma informação sobre a energia do momento na sua vida e partindo daquilo você tomou uma decisão que impediu aquilo que realmente você não queria que acontecesse. Entenderam que o tarô não é fatalístico? Ele te mostra aquilo que no momento da sua vida está acontecendo. A energia é essa. A partir desse momento, você é que vai tomar a decisão se você vai querer que aquilo aconteça na tua vida definitivamente ou não. Então, assim, sempre depois de uma consulta, a pessoa ela entra num processo reflexivo para que ela possa perceber que ela pode sim e tem as rédeas da sua vida nas suas mãos, e o tarô não veio como uma mensagem fatalística, ele veio como uma mensagem para fazer com que você, acessando o teu inconsciente com essa chave, você possa tomar as decisões que são as melhores para você naquele momento, entenderam? Então, meus amores, um bate-papo era sobre isso. Então, se você quiser compartilhar essa live para as pessoas que você conhece, que você sabe que tem um pouquinho de medo do tarô, fiquem à vontade para compartilhar, tá bom? Sou, assim, imensamente grata. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar e responder as muitas perguntas que às vezes as pessoas fazem e não sabem aonde encontrar as respostas. E o tarô, sim, pode ser uma excelente ferramenta para te auxiliar a encontrar as respostas que já estão aí dentro de você, mas você não conseguiu acessar ainda, tá bom? Então, meus amores, eu espero ter quebrado alguns mitos e mostrado a verdadeira essência dessa prática, que é uma leitura de tarô. O tarô, ele é uma ferramenta sagrada de autoconhecimento, não algo obscuro ou assustador. Ele nos convida a mergulhar em nossa própria jornada interior, a buscar as respostas dentro de nós mesmos. Então, se você está passando por momentos desafiadores, em busca de orientação ou simplesmente interessada em se conhecer melhor, o tarô pode ser uma fonte valiosa de sabedoria e apoio. Lembre-se que ele é uma ferramenta segura e confiável, capaz de ajudá-la a encontrar o seu próprio caminho. Abra-se para essa jornada fascinante e deixe o tarô ser o seu guia na busca pelo autoconhecimento e pelo crescimento pessoal. Para agendar uma consulta com o tarô, na descrição desse vídeo tem um link das minhas redes sociais e também o meu contato. Eu te aguardo do lado de cá. Se inscreve no canal, curta, compartilha esse vídeo e venha para esse universo conhecer um pouquinho mais sobre tarô, sobre terapia, autoconhecimento. Vou amar ser a sua guia nessa jornada.